Olá, pessoal, graça e paz. Eu sou o pastor Luciano Pereira da Silva. Estou aqui no Panamá faz 5 anos já e sou pastor aí da sexta região da Igreja Metodista e já fazem 10 anos que a gente está fora do Brasil e trabalhando na missão transcultural. Sou pastor local aqui também no Panamá e fui convidado para compartilhar com vocês pelo pastor Isnar uma palavra específica hoje, né, sobre a missão de Deus e a relação, né, do avanço da missão com o caos. Será que o caos, a situação de desordem, né, pela qual a gente tem vivido, tem alguma coisa a ver e pode gerar alguma vantagem para o avanço da missão? Então nós vamos ver algumas questões na palavra de Deus que nos mostram, né, como realmente a questão do caos, a questão da perseguição, da situação de morte, da situação de dificuldade, pode gerar realmente um crescimento na obra de Deus e na missão de Deus. Geralmente, né, quando existe uma situação de caos, uma situação de dificuldade, ela pode se encontrar na nossa casa, na nossa família, ou como a gente está vivendo agora, uma questão global, né? Geralmente a gente fica desesperado, com medo, preocupado, o que vai ser, o que não vai ser. Mas de fato, nós vamos perceber na palavra de Deus que as situações de causa, as situações de perseguição, as situações de dificuldade, elas tendem a impulsionar o avanço da missão. É o contrário, né? Muita gente pensa que é o fim, que é a destruição, que tudo já vai acabar e não sei o quê. Mas, na verdade, a gente vai perceber que as situações de causa e dificuldade, elas têm a força de levantar ainda mais, né, o movimento na obra de Deus, na missão de Deus. E, realmente, nós vivemos agora, né, uma situação de caos geral, globalizado, né? E aí, então, eu estava percebendo o que significa a palavra caos, né? Caos significa exatamente abismo, ou estado de confusão, desordem, né? Desconcerto, desorganização, né? Confusão. Então esse é o que significa o caos, e é o que a gente tem vivido hoje. Por mais que a gente queira dizer que não, ou alguns ainda têm a tendência de negar, mas essa questão do coronavírus tem trazido um caos mundial, né? A pandemia tem trazido um caos mundial no sistema de saúde das grandes potências do mundo, na economia mundial que está sendo abalada, né? As nossas agendas foram todas elas mudadas, agendas de eventos religiosos, eventos esportivos, eventos artísticos, políticos foram todos cancelados, aeroportos totalmente fechados, né? Fazendo somente voos humanitários. Alguma vez você tinha ouvido falar sobre voos humanitários, né? Transportando só pessoas que realmente precisam, voos transportando produtos que são essenciais, comércios fechados, né? Gente morrendo nos hospitais, países ricos com problemas e falta de materiais de proteção e tudo mais, né? Sem saber uma medicina, um medicamento que seja realmente efetivo, né? A política, uma confusão total, tanto no Brasil como em muitos, ou na maior parte dos países, né? Países como os Estados Unidos, nunca tanta gente pediu seguro-desemprego como está pedindo agora. Pessoas que estão sendo demitidas dos seus trabalhos, né? Aqui no Panamá, pessoas que estão tendo
estão sendo demitidas e outras tendo que receber metade do salário, né? Políticos se aproveitando da situação, a televisão se aproveitando da situação, tendo que também mudar o seu conteúdo ali. Ou seja, é um caos que a gente não pode negar, as igrejas fechadas, né? Teorias da conspiração surgindo aqui e ali, né? Crise em todos os aspectos sociais, políticos, em geral. E nós, como cristãos, nós estamos no meio disso aí tudo. Nós não temos como fechar os olhos e dizer, não, comigo nada está acontecendo, isso não me afeta. Não é assim. Agora, o que a gente precisa saber? O que a gente tem que fazer, ou qual é o caminho no meio de toda essa situação? Como eu estava dizendo, na palavra de Deus, né, ela nos ensina que Deus, primeiro, ele criou o mundo a partir do caos, né? Quando a gente olha lá em Gênesis, capítulo 1, né, versículo 2 e versículo 3, fala assim, a terra era um caos total, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e a luz passou a existir. Então Deus, ele vai criar a partir do caos. Então o que eu aprendo na palavra é que o nosso Deus é um Deus que se manifesta no meio do caos. É um Deus que cria a partir do caos. E não foi diferente na missão da igreja no Novo Testamento. Né? Quando você tem, no primeiro século, a igreja nasceu, Jesus tinha acabado de ressuscitar, subir aos céus, ele tinha prometido mandar o Espírito Santo, então o Espírito Santo vem no dia do Pentecostes, enche aqueles discípulos que estavam reunidos ali buscando o Espírito Santo, então ali se forma a igreja, e Jesus tinha falado que essa igreja tinha que ir Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, em Atos 1:8, mas essa igreja se acomoda até o Atos 8, e essa igreja se torna uma igreja somente, ou muito fechada, somente em Jerusalém. Então aí nós vamos para Atos 8, e é o texto que eu quero ler aqui com vocês, Atos capítulo 8, quando diz assim, ó, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. E Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então olha que havia uma situação de caos no primeiro século. A igreja está sendo perseguida. Perceba que no capítulo 7 termina exatamente com o apedrejamento de Estevão. Né? Estevão está sendo apedrejado diante de todos ali, e o próprio Saulo ele está consentindo na morte de Estevão. Então existe o que? Toda uma perseguição realmente real, e a igreja está passando por essa pressão de ser ameaçada de morte. E no meio desse caos todo, desencadeia então uma perseguição, né, uma devastação, pessoas estão sendo presas, outros estão sendo mortos, e no meio de tudo isso, diz a Bíblia aqui, que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então perceba que no meio de toda essa situação de morte, Deus vai dispersar os discípulos e eles vão para as regiões aonde o próprio Jesus tinha mandado já lá em Atos 1:8, que era que eles deviam não só ficar em Jerusalém, que eles deviam ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, na verdade, o caos é um espaço muito especial para Deus trabalhar. Talvez muitas vezes a gente está passando por situações de dificuldade ou situações como a gente está vivendo hoje,
E muita gente está falando assim, não, quando terminar tudo isso, aí então a gente vai começar, ou quando a gente voltar para o templo, ou quando a gente voltar na nossa vida normal. E a gente fica nessa expectativa, esperando que as coisas vão melhorar, para a gente começar a fazer alguma coisa para Deus, ou a fazer alguma coisa para a missão de Deus. Mas o desafio para nós é entender que Deus quer agir na nossa vida e através da nossa vida, e Ele quer criar no meio do caos. Então esse é o Deus que nós cremos. Será que a gente não conseguiu entender ainda que Deus está querendo sacudir a igreja, para que a igreja possa realmente fazer a vontade dEle? Então as situações de crise, elas, para nós, elas são realmente um espaço onde nós podemos produzir, onde nós podemos realmente criar. E uma coisa assim, muito interessante que eu sempre tenho falado, é que todo o Novo Testamento, se você vê, né, ele foi escrito em situações de caos. Os discípulos estavam sendo perseguidos, era uma coisa séria. Outros estavam sendo mortos. Atos vai contar todas essas histórias. As cartas, Paulo, por exemplo, teve carta que Paulo escreveu estando na prisão. Enfim, situações de perseguição, aonde foi que nasceu as mais maravilhosas coisas do reino de Deus que a gente tem na palavra. Então, o caos não é para nós, os cristãos, não é para você que está aí acompanhando a gente, e todos nós cristãos que realmente entendemos a palavra de Deus. O caos para nós não é um lugar para a gente ficar desesperado, ou para a gente achar que é o fim de tudo. O caos é um lugar onde a gente realmente tem que entender que Deus quer criar, que Deus quer nos usar, e que Deus está nos empurrando para entender que a missão vai muito mais além de um tempo, né? Hoje eu li uma frase, alguém colocou assim, logo logo, e aqui mesmo no Panamá a gente já está começando a discutir sobre isso, de como vai ser a volta para os templos. E aí alguém colocou assim, que a gente não deveria somente perguntar quando será que vamos voltar para o templo. Deveríamos colocar, será que nós entendemos por que nós temos que estar no templo? Então, às vezes, nós, como povo de Deus, a gente pensa que tem que passar o caos, porque, preste atenção, essa situação agora nós estamos vivendo, mas amanhã pode vir uma situação pior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar esperando? Então, é um momento onde Deus realmente está querendo provar a nossa fé e querendo ver qual é a nossa reação no meio de toda essa situação. Deus está empurrando aqui a igreja em Atos para fazer a vontade dele, porque até então a igreja estava só em Jerusalém, né? Veja aqui o versículo 1. Naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Mas o mandato de Jesus não era para que eles ficassem só em Jerusalém. O mandato de Jesus em Atos 1:8, você conhece muito bem, era: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E perceba que por causa do caos, da perseguição, da morte de Estevão, a igreja, os cristãos estão sendo levados exatamente onde Jesus queria, que é o primeiro passo aqui pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então a situação de caos nos empurra para algumas situações que a gente talvez estava muito acomodado. Então hoje essa situação tem levado o povo para orar mais, para entender melhor a questão da salvação, da eternidade, para não ficar pensando somente no terrenal, no agora. A igreja está pensando mais na vida eterna, a igreja está pensando mais na vida interior, porque antes estava pensando mais na vida externa, no que ela podia conquistar aqui nesse mundo. Então Jesus está levando a igreja para uma profundidade com ele. E ao mesmo tempo Jesus está levando a igreja a entender que ela precisa comunicar o evangelho a todos os lugares e com todas as pessoas. E que ela precisa levar essa mensagem de salvação para essas pessoas que estão desesperadas com medo da morte.
E qual é o maior problema das pessoas? Por que as pessoas, os países estão desesperados? É porque elas têm medo de morrer. Então, quem é o que tem, ou quem são os que têm a mensagem de esperança para esse povo? Não é a igreja? Nós não cremos que Jesus venceu a morte? Nós não cremos que para nós a morte não é o fim? Nós não cremos que nós vamos ressuscitar? Nós não cremos que aqueles que são realmente seguidores de Jesus e entregaram suas vidas a Ele e creem na salvação têm a vida eterna? Quem tem o Filho tem a vida e quem não tem o Filho não tem a vida? Nós não cremos nessa mensagem? Então essa é a mensagem que a igreja precisa viver e pregar no meio do caos. Então, muita gente, às vezes até mesmo dentro da igreja, não está sabendo lidar com essa realidade de que a morte está ali muito perto. Mas eu digo para você, ela sempre esteve. O mundo nunca foi um lugar seguro. O mundo nunca foi um lugar onde a gente pudesse dizer assim, uau, estamos tranquilos, seguros. Não. O mundo é um lugar inseguro. Por isso que nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. E Jesus orou na oração sacerdotal. Eu peço para eles, não para que o Senhor tire eles do mundo, mas para que os livre do mal. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. E nós estamos aqui vivendo como peregrinos. Então eu creio assim que esse caos está levando a igreja para sair do raso, do lugar muito assim superficial, daquela fé muito pragmática e muito buscando somente os prazeres ou conquistar coisas materiais desse mundo, ou as bênçãos desse mundo. E está levando a gente àquela fé genuína numa vida que vai muito mais além. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que se a nossa fé se limita somente a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então veja bem que sempre as crises têm levado a igreja para fora. Eu acho lindo quando eu vejo em Atos 4, quando Pedro também foi preso ali, e ele chegou depois contando para a igreja toda a situação, a igreja entra em oração, e a igreja pede para Deus, não para Deus tirar a perseguição, ela pede mais ousadia para pregar. Então nós não temos que ficar orando para Deus passar ou tirar o caos ou coisa assim. O que nós temos que pedir para o Senhor é fidelidade, perseverança, é confiança no meio do caos para que a gente seja luz no meio das trevas. Então Deus ele quer que a gente esteja firme, convicto nessas horas. Que as pessoas que estão desesperadas ao redor de nós possam ver em nós um lugar seguro. Uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra de vida. Então, amados, sempre a perseguição para a igreja é realmente uma tremenda de uma oportunidade para fazer a missão de Deus. Perceba que a igreja aqui estava nesse caos, né? Gente morrendo, a igreja sendo perseguida. Saulo, né? Ele diz aqui que ele devastava a igreja, gente. Sabe que a gente leu esse aqui direito? Ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Realmente era uma perseguição dura. E veja bem que no meio disso tudo, né, o próprio Saulo, logo depois, vai ser alguém que Deus vai tirar do meio de tudo isso e vai dar a ele uma experiência onde ele vai se tornar o grande missionário de todos os tempos. Então, a partir de uma situação que parecia perdida totalmente, de uma pessoa que parecia totalmente desprezível, no meio de uma situação que parecia totalmente sem esperança nenhuma, Deus tira do meio disso uma diáspora, onde muitas pessoas são espalhadas e começam a pregar para todo lado,
e tira um dos agentes de morte e dá a ele uma experiência tão forte no caminho de Damasco, e que a vida dele é transformada, e que depois, futuramente, depois de um trabalhar de Deus na vida dele, lá em Atos 13, versículo de número 1, ele vai se encontrar numa igreja, a igreja de Antioquia. Então Deus vai recriar uma igreja com uma visão. Então aqui você não vai ver mais falar da igreja de Jerusalém, e você vai ver que a missão mundial que Jesus tinha falado em Atos 1:8 vai acontecer através da igreja de Antioquia. E de uma igreja não tão tradicional como era a igreja de Jerusalém, que estava muito fechada ainda, muita gente ali, no judaísmo. Então Deus levanta, o Espírito Santo levanta essa igreja e coloca Paulo lá dentro, Barnabé lá dentro, até que no versículo 2 do capítulo 13, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, a partir desse momento, eles são enviados, e a partir desse momento Paulo vai fazer a primeira viagem missionária dele, depois a segunda viagem missionária, depois a terceira viagem missionária. Ou seja, todas as promessas de Jesus, ou a palavra que Jesus tinha falado lá em Atos 1:8, vai se cumprir, porque Paulo, através do ministério dele e daqueles que estavam com ele, eles vão chegar aos confins da terra daquele tempo. Então eles vão chegar, Paulo em Atos 16 você vai ver que ele vai chegar até a Europa, Macedônia, né? E Deus vai abrir, ampliar, como ele tinha falado lá em Atos 1:8. E a gente sabe que a partir da Europa, então todo o mundo, né, foi e conheceu o Evangelho, né, que até chegou a nós. Então nós precisamos entender isso, que Deus sempre está querendo criar, né? Deus sempre está querendo recriar, Deus sempre está querendo usar as situações de crise para que a gente possa fazer a vontade dele. Deus está nos chamando nesse meio todo, né? A gente tem conversado aqui em casa, né? Quantas coisas novas estão nascendo no meio da crise, né? Na vida da Maria Fernanda tem coisas tremendas que estão acontecendo, que a gente está vendo na vida dela. Na vida da Shirley, Deus tem usado ela para ministrar mais de 30 mulheres de vários países através da internet. Deus tem nos usado através desse meio também para alcançar tantos lugares e tantas pessoas que nós não estávamos alcançando antes. E projetos estão nascendo. Então nós precisamos nos abrir para o Espírito Santo. E não ficar reclamando ou murmurando, ou quando que vai isso parar, ou quando que vai terminar. Não ficar estacionado num momento de só murmurar e reclamar, mas abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e estar sensíveis ao que o Espírito Santo está falando conosco. Tenho certeza que grandes coisas estão acontecendo no mundo e grandes coisas acontecerão pós-pandemia e que justamente nasceram na pandemia. Então eu quero deixar essa breve ministração para vocês aqui e abrir para que vocês possam perguntar. O pastor Isnar também está aí, né? E os outros que estão participando podem comentar ou fazer alguma pergunta para a gente poder continuar aqui no nosso tempo. Alguém tem alguma pergunta? Pode escrever aí, né? Embaixo a gente pode tentar comentar e responder alguma coisa, se você tem algum comentário, alguma pergunta para fazer. A gente vive um momento onde Deus quer usar a nossa criatividade, né? E se a gente ficar olhando somente as circunstâncias, nós perdemos a oportunidade de criar, né? Então eu creio muito nisso, eu creio muito nessa questão da criatividade, de olhar portas, né, de ver situações
que a gente pode aproveitar no meio do caos. Negar o caos não é a melhor coisa. Reconhecer a si mesmo, a coisa está feia, né? Nós não sabemos quando isso vai terminar direito, se vai voltar da quarentena, depois vai ter que ter de novo o confinamento, a gente não sabe quando que vai ter a vacina, quando vai ter o medicamento, a gente não sabe quantas pessoas mais vão morrer, a gente não sabe muita coisa. Mas a única coisa que a gente sabe, que a gente tem certeza é o quê? Que Deus quer nos usar. E Deus quer nos usar no meio de tudo isso. Então, é muito importante a gente tá trabalhando isso daí. Aqui o pastor Isnar está falando assim, ó. Qual foi a experiência mais difícil pela qual você passou na missão de Deus e te deu algo inesperado para superar, né? Por exemplo, uma época no Peru, né, quando nós estávamos lá, né, nós tivemos assim uma fase onde nós não tínhamos igreja. Foi justamente quando eu fui eleito para ser secretário do CIEMAL. Então a igreja lá entendeu que eu não devia ter igreja e isso para mim foi um desespero. Foi a primeira vez, isso era no ano 2013, ali 2014, né? Então eu comecei meu ministério em 95, já como seminarista, mas já pregando, já cuidando de ponto missionário, de igreja. E foi a primeira vez que eu fiquei sem igreja, sem nenhum lugar, sem nenhum grupo, sem nenhuma comunidade assim para estar fazendo a obra. E me deu um desespero muito grande. E eu nunca tive essa visão de ter um ministério só de escritório ou de cargo, ou coisa assim. Eu sempre pensei que o ministério, eu podia ter um cargo, alguma coisa, mas eu nunca quis perder o contato com o campo da missão. Então ali bateu aquele desespero, e aí então nós soubemos de um grupo que se reunia muito tempo atrás num lugar distante da cidade, um lugar bem pobre, tipo uma favela assim lá em Lima, no Peru, e nós fomos visitar aquelas famílias naquele lugar. O lugar era uma invasão, que eles chamam lá, era uma comunidade que tinha sido construída em cima de um antigo lixão, e eram casas assim muito, muito, muito pobres, era um povo muito, muito, muito pobre, e nós fomos lá, eles reuniram 2, 3 famílias, e nós então fomos num domingo à tarde, e conversamos com eles, oramos com eles, e perguntamos se eles gostariam que a gente fosse para lá ministrar, estar com eles, orar com eles algumas vezes. E eles toparam, aceitaram, e aquilo foi uma bênção para nós, porque nós então entendemos que não existe obstáculos para fazer a missão, né? Basta a gente olhar. O que existe muitas vezes, pastor, é obreiro procurando só o lugar mais fácil. E aí ele justifica que não tem oportunidade. Então nós fomos para aquele lugar que era muito difícil, que era longe, que o povo era muito pobre, que havia muitas dificuldades, mas eles tinham sede da palavra. Então lá nós plantamos uma igreja, naquele meio, naquela situação toda. Eu lembro quando nós chegamos a primeira vez, não sei quem já foi para Lima, no Peru, mas Lima é uma cidade que não chove mesmo, gente. Depois vocês podem pesquisar lá, não tem chuva. É um lugar muito seco, a terra é seca, tem lugar que parece um deserto, mas ao mesmo tempo o ar é úmido. Então é um negócio, só Lima que é daquele jeito, acho que no mundo. Na verdade, parece que a cidade do Cairo e Lima são as cidades maiores construídas assim no meio de um deserto. E aquele lugar era assim, bem na periferia, e era bem desértico, assim, bem feio o lugar. E no primeiro dia que nós chegamos, nós assustamos, até a Maria Fernanda até falou que ela não queria ir lá e tudo mais, mas no final a gente foi com muita alegria, e até mesmo a Maria Fernanda depois se adaptou tanto com aquelas crianças, a gente fez lá muitas coisas com eles, e até hoje ainda eles entram em contato, muitas vezes nas minhas lives aqui que eu faço com a igreja,
eu faço aberta, né? Eles estão acompanhando lá do Peru e ficaram lá os discípulos, e ali foi plantada então essa obra, e foi uma situação onde a instituição me colocou numa situação onde eu não podia ter uma igreja, ter uma obra, não tinha mais uma nomeação, mas eu então entendi que minha nomeação era de Deus, e eu fui lá e comecei aquela nova obra. Então é isso que eu quero falar hoje aqui com vocês, que nós não podemos ficar... as pessoas ficam esperando o problema passar. Não, você tem que orar para Deus te dar estratégia no meio do problema, no meio do caos, no meio da dificuldade, e criar alternativas para continuar fazendo a obra de Deus, a missão de Deus. Eu não vou ficar esperando a pandemia parar. Eu não vou ficar esperando, né? Eu não vou ficar esperando tudo se resolver, porque eu não sei se tudo vai se resolver. Tá certo? Não sei se respondeu a sua pergunta, mas eu acho que a perseverança, a fidelidade ao evangelho, ao reino, ao chamado, tem que ir mais além dos obstáculos, né? E hoje, graças a Deus, Deus tem nos dado esse portal, esse instrumento maravilhoso que é a internet. Temos que usar com força, usar mesmo, quanto mais melhor, né? E realmente são formas. Por exemplo, no CIEMAL nós teríamos um treinamento de missões agora em agosto, né? E tudo cancelado, porque não tem como as pessoas nem sonhar em viajar, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma plataforma online onde vai acontecer um treinamento com os mesmos professores, totalmente online. E vai ser disponibilizado esse treinamento no final de julho. Então, são formas criativas de continuar fazendo o que Deus mandou a gente fazer, apesar do caos. Quem mais? Tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Né? Você pode colocar aí embaixo. Então são muitas situações, né? Muitas situações. Tem várias pessoas que estão assistindo aí. Se você que está vendo aí que tem alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aí. Muitas situações. Por exemplo, você sabe, né? Nós temos, quem não sabe vai ficar sabendo agora. Nós temos uma filha que é especial, que é a Maria Fernanda, né? E assim, a Maria Fernanda, ela nesse caos todo, ela tem tido as aulas dela online, e ela tem desenvolvido muito mais online do que estava na classe presencial. Nós já sabíamos disso, que ela tinha uma facilidade com o celular, com a parte de tecnologia, assim, celular e tablet. Mas a gente não tinha investido tanto nisso daí. E no caos, né, tudo fechado, veio isso à tona. Então ela está tendo muito mais crescimento agora, né? Então a Shirley tem trabalhado com muito mais mulheres agora. Então muitas pessoas estão sensíveis, né? Muitas pessoas estão mais temerosas, mais tementes, preocupadas, ansiosas. Agora, amados, a Bíblia foi escrita no meio de tudo isso. Não existe nenhum momento mais propício para a gente aplicar a palavra que em momentos de caos. Porque ela foi escrita para os discípulos ali, por exemplo, Paulo escreveu a carta para as igrejas que estavam passando por um montão de situação difícil. Quando Jesus deu a visão para João lá na ilha de Patmos, a igreja estava sendo perseguida pelo imperador Domiciano, havia muitos que estavam sendo mortos. Então, veja quantas maravilhas que a gente pode ler hoje no meio desse caos e aplicar. Agora, quando tudo está legal, os crentes estão vivendo uma vida muito fundamentada realmente em alicerces que não são verdadeiramente a palavra de Deus. Muita gente está alicerçando a sua vida na segurança do dinheiro, na segurança da sua casinha, e está tudo certinho, e está tudo bonitinho, e está tudo indo muito bem.
Agora, quando Deus usa situações para dar essa chacoalhada mesmo no povo, né? Aí o povo, peraí, agora não pode, eu não sei se vou ter emprego amanhã, eu não sei se vou ter salário amanhã, eu não sei se eu vou ter templo para ir, eu não sei se eu vou ter, sabe, as coisinhas que eu estava acostumado, eu não sei se essa doença vai chegar aqui, enfim, quantas coisas que tira a gente daquela falsa segurança que a gente estava. E faz a gente então o quê? Depender de Deus. Depender mais do Senhor. Eu lembro uma das visitas que eu fiz para Cuba, né? E você sabe, quem não sabe também vai saber agora, Cuba é um país totalmente fechado ali e o povo não tem acesso a muita coisa, é tudo muito controlado pelo governo. Eu lembro que eu tinha, quando eu vou para lá para usar a internet, você tem que ir num hotel de luxo e comprar lá $10 uma hora de internet, né? Para você ter uma ideia de como funciona. E para você ter uma ideia, $10 é bastante dinheiro já, né? Vai dar uns R$50. E lá, né, o salário mínimo deles é $12. Então, para você ter uma ideia da situação. E um dia o bispo conversando comigo lá, né, disse assim: Pastor Luciano, eu não sei o que vai acontecer quando acontecer a liberação, né, e Cuba for aberta para receber todos os produtos e o capitalismo entrar. Por que ele falou isso? Porque a igreja metodista em Cuba, ela cresce muito. Ela tem mais de 50 mil membros num país, numa ilha de mais ou menos 10 milhões de habitantes. Então são 50 mil membros. E essa igreja cresce numa situação de pressão, de perseguição. Eles não podem construir templos, então eles se reúnem em casas, culto que eles chamam, e os pastores moram, para os brasileiros entendem bem, eles moram parede e meia com a igreja. Então eles alugam uma casinha, parede e meia. Uma parte mora o pastor, na outra parte eles fazem a igreja. E é uma situação difícil. E assim a igreja vai avançando. Então eles não têm placa, são igrejas sem placas. Não tem placa, não tem nome de igreja, não tem nada. Os únicos templos que tem em Cuba são os templos que foram construídos antes da chamada Revolução. Então o bispo lá dizia: o que vai ser quando abrir para o capitalismo? Será que as pessoas vão ter a mesma fidelidade? Então, na verdade, a pressão, né, interna e externa nos faz buscar o único lugar seguro, que é em Deus. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus está dando essa oportunidade de ouro para a nossa geração, para a gente pregar um verdadeiro evangelho. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão acreditando em Deus porque elas ganharam alguma coisa. Porque elas ganharam uma bênção, porque elas ganharam alguma coisa material, e elas vão para a igreja com as mãos estendidas para buscar algo que Deus possa dar para elas. E não com as mãos estendidas para adorar, para entregar. Então nós estamos vivendo um tempo muito capitalista, muito comercial, muito consumista, e o povo está levando isso para dentro da igreja. Então esse momento agora, a gente viu que se Deus quer, ele usa um negócio invisível, um vírus invisível, que minúsculo, e assusta todo mundo, e as maiores, entre aspas, forças e potências do mundo têm que se dobrar diante de algo invisível. O pastor está fazendo aqui uma pergunta. Muitas pessoas têm dito que querem que a vida volte ao normal. Devemos voltar à vida normal? Então, é interessante, né? É interessante. O que é o normal, né? Deus nunca pediu para a gente ter uma vida normal. Não existe vida cristã normal. A partir do momento que a gente entende o evangelho, Jesus falou: você quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Então, não existe esse evangelho fácil que o pessoal tenta criar.
né? Não existe esse evangelho de facilidade, né? Então, na verdade, assim, eu acredito, pastor, que a gente não pode perder essa oportunidade de amadurecer, de crescer, e de olhar para a nossa realidade e perceber, será que nós estamos cumprindo verdadeiramente o mandato que Jesus nos fez? Ou será que a gente está muito acomodado, está muito tranquilo, só está pensando em construir nossos reinos particulares, não? A bonita igreja? Conversando com um amigo, um grande amigo que trabalha com a gente, um indiano, um professor de antropologia, ele dizia o seguinte, que esse momento é o momento onde Deus está sacudindo mesmo, sabe por quê? Porque muitas vezes a igreja no seu dia a dia está pensando o quê? Em comprar o ar-condicionado melhor, em comprar um banco melhor, em melhorar o piso, em melhorar o teto, e a igreja não está pensando na missão, está pensando só no templo, na coisa, entendeu? Por isso que eu acho precipitado e esse desespero, às vezes até mesmo de líderes, não, temos que voltar para o templo, né? Eu acho isso muito mostra para nós que a gente tem um evangelho muito templário, assim, no sentido de, às vezes até um pouco muito Antigo Testamento, sabe? Sendo que Jesus falou que o templo, né, somos nós, né, e não construído por mãos humanas, né, que Deus habita em nós, nosso coração. Então, eu acho que é um tempo da gente refletir, a gente não pode voltar ao normal, a gente tem que voltar mais aceso e entender que nós não somos nós não estamos dentro de uma bolha. A igreja, às vezes, brasileira especialmente, às vezes a gente fica dentro de uma bolha, a gente diz assim, não, tá tudo bem aqui com a gente esquece que a gente está ligado ao globo, né, ao mundo todo. Então a gente não está numa bolha. Então acho que a gente não pode voltar com essa cabecinha pequena, a gente deve voltar com uma consciência do nosso envolvimento com o corpo de Cristo e com a missão de Deus mundial. Deixa eu ver aqui as perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Disse Vicente, vai ser muito proveitoso para saber se estamos seguindo o caminho certo para falar com as pessoas. Qual o país da América do Sul que é mais difícil pregar o evangelho? Olha, eu não sei se existe um país mais difícil na América Latina para pregar o evangelho, né? Mas eu acho que todos os países têm o seu grau de dificuldade, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente está tendo hoje é de pregar o evangelho da cruz, como a Shirley colocou ali. Eu acho que a maior dificuldade nossa é de fazer o povo entender que o evangelho não é essa moedinha para comprar as coisinhas que eles gostam. A maior dificuldade que a gente tem não é nem de pregar, é de pregar o evangelho correto. É de realmente fazer as pessoas entender que o evangelho não é nem da pobreza nem da riqueza. O evangelho é da eternidade, é uma perspectiva da eternidade. É uma vida de renúncia consagrada, uma vida olhando para os caminhos e seguindo os passos de Jesus, né? O pastor está dizendo aqui, ó, e me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Sim, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Jesus. Então Paulo tinha essa visão. Agora, quando Paulo escreve isso aqui, ele não está escrevendo só fazendo uma frase, como muitos hoje colocam uma frasezinha lá para impactar no Facebook ou não sei aonde. Não, esse aqui é uma realidade que ele está vivendo. Ele está passando por uma situação e onde a única coisa que ele tem é a graça. Então, acho assim, que ainda nós não vimos nada. A gente ainda, graças a Deus, temos a estrutura, Deus tem abençoado, tem tantas coisas boas acontecendo, né? Acho que a gente ainda não viu uma situação realmente difícil.
Talvez em alguns lugares mais que outros, mas eu creio que no meio de tudo isso, Deus está realmente provando a nossa fé. A nossa fé não vai ser provada quando tudo está bem ou quando as coisas estão tudo legais, né? A nossa fé é provada realmente quando a gente passa pelo meio das trevas. Outro dia eu pregava numa igreja sobre a visão de Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 1, quando ele estava no meio dos exilados, ele viu os céus abertos, ele teve visões de Deus, né? Então, Deus não poupou Ezequiel de viver no meio do exílio e dos exilados. Deus não vai poupar a gente de passar por meio de tudo isso. Então, no meio de tudo isso, Ele quer dar visão, Ele quer dar visões, Ele quer que a gente coloque os nossos olhos nos céus que estão abertos. O exílio todo fechado, parece que tudo está perdido, tudo está fechado. Mas Deus fala, olha para o céu, os céus estão abertos, né? Então, quando ele olha para os céus e ele teve as visões de Deus ali, então Deus mostra para ele que ele tinha que influenciar no meio do caos, e que ele tinha que pregar no meio do exílio, que ele tinha que ser a justiça de Deus no meio do exílio, que ele tinha que ser a graça de Deus, a oportunidade de Deus no meio do exílio. Então nós também hoje, nós somos essa manifestação, né, do bom perfume de Jesus, né, no mundo. A gente tem que aproveitar, né, desfrute desse caos. Deus está criando. Abra o seu coração, abra a sua mente. Não fica concentrado na desgraça. Concentre seus olhos em Jesus, né? Não fique concentrado. Imagine quando Deus chegou para Ezequiel e falou, olha, profetiza sobre os ossos secos, né? Ele teve que profetizar. Imagine, mas ele falou, mas tá muito seco, tá sequíssimo. Não dá. Profetiza, né? Profetiza sobre os ossos secos. Então essa é a grande questão. Se a gente ficar olhando para os ossos secos, a gente não vai profetizar, né? Igual, a mesma coisa acontece com o Estevão aqui que nós citamos, né? É muito interessante isso aqui, né? Imagine, Estevão estava ali, o caos chegou na vida dele. Tanto é que no versículo 59 do capítulo 7 de Atos fala, enquanto apedrejavam Estevão, o que ele fazia? Este orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, né? E, Senhor, não os consideres culpados deste pecado, né? Só que no meio de toda essa crise, dessa perseguição e da morte, no versículo 56 do capítulo 7, fala assim, ó, o Estevão fala, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Que maravilha é isso daqui. Ou seja, no meio daquela situação ele estava sendo apedrejado. Imagine. Ele não fixa os olhos dele nas pedras, ele não deixa o ódio e nem a dor que ele estava sofrendo dominar a vida dele. Ele olha para o céu e vê os céus abertos e o Filho do Homem. Nunca em nenhum outro momento fala que Jesus ficou em pé. Aqui fala que o Filho do Homem estava em pé à direita de Deus. Ele teve visões de Deus. Então ele fixou os olhos dele no Senhor. Então nessa situação toda de caos, nós somos desafiados a colocar os nossos olhos naquele que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte. Ei, amigo, irmão, irmã, o teu Deus venceu tudo. Peraí, mas parece que a gente não acreditava nisso, então agora tudo está perdido? Não, o teu Deus, o meu Deus, venceu a morte, venceu o inferno, venceu as trevas. Ele ressuscitou. A morte não pôde dominá-lo. E ele venceu não porque ele precisava para ele mesmo, ele venceu por nós. Então ele venceu para que nós pudéssemos vencer. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele abriu esse caminho para nós. Fala, vem agora. Agora vocês podem entrar.
Vocês são parte da família de Deus. Então, nosso Deus tá no controle de tudo. Domingo eu pregava aqui na igreja, né? E eu dizia o seguinte: se eu sigo a Jesus, se eu sou um discípulo de Jesus, sou um seguidor de Jesus, então quem tem o controle sobre a minha vida é Jesus. Porque a Bíblia diz que ele me comprou. Então, com o sangue dele derramado, ele me comprou. Então, eu sou propriedade de Jesus. Então, eu não sou propriedade do mundo, eu não sou propriedade do meu país, eu não sou propriedade de ninguém nesse mundo, eu sou propriedade de Jesus. Porque ele me comprou com o sangue dele na cruz. Então, se ele me comprou, então ele é o meu dono. E se ele é meu dono, ele tem todo o governo sobre a minha vida. Então, se ele tem um governo sobre a minha vida, quem vai determinar o dia da minha morte não é o coronavírus, não é a outra doença, não é o governo, não é isso, não é aquilo. Quem vai determinar o dia que eu tenha que realmente ser levado desse mundo ou terminar os meus dias aqui é aquele que é o meu dono, aquele que tem o comando da minha vida. Então eu estou tranquilo. Então meus olhos estão fixados nele. Então eu sei que a hora que ele me chamar, eu tenho que ir, porque ele é o dono da minha vida. Então eu não vou ficar ansioso, não vou ficar preocupado, eu não vou ficar desesperado, olhando para os lados e pensando que o caos é que tem domínio sobre mim. Não, no meio do caos, Deus quer colocar a cada um de nós com uma mente ordenada, em paz. É o que Jesus fala em João, né, 14, quando ele fala assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria falado. Então Jesus está dizendo bem claramente, não fiquem conturbados, perturbados. O mundo está perturbado. Você liga a televisão, estão falando de morte. Você liga o rádio, estão falando de morte. Você entra na internet, estão falando de destruição. Tá difícil. Então, mas nós, no meio de toda essa situação, não é negar e dizer assim, fechar os olhos, não, isso nada está acontecendo, não. No meio de todo esse mar agitado, essa tormenta toda, Jesus está falando, o seu coração não pode estar atormentado. O seu coração tem que estar em paz. E aí ele termina lá falando no versículo 27 do capítulo 14 de João. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas minha paz vos dou. Ou seja, vocês vão desfrutar de uma serenidade, de uma saúde emocional, espiritual, no meio do caos. Está desordenado, as coisas estão... A gente não sabe para onde olhar, a gente vê política ruim, a gente vê situação financeira ruim, a gente vê enfermidade, a gente vê um falando aqui, outro falando ali, dúvidas. Não, nós não vamos colocar nossos olhos nessas coisas. Nós vamos colocar os nossos olhos naquele único que não mente, que é fiel e permanece fiel, que é o mesmo Deus hoje, ontem, hoje e para sempre. Então, se a gente está nele, fixado nele, é como Jesus ali no barco, todo mundo preocupado, o barco vai afundar, e Jesus estava dormindo. Né? E aí falou, vocês não têm fé, e ordenou a tormenta para parar. Então, no meio da tormenta, Jesus quer nos dar paz, né? E fazer a gente entender o nosso papel é brilhar no meio das trevas. Não foi chamado para brilhar onde tudo já está iluminado. No meio dessas trevas todas. A igreja não pode entrar na mesma conversa de todo mundo. Não, você tem a resposta. E a resposta é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado aí pela participação. Deixa eu orar com você, orar aí com a igreja dos irmãos aí de Marialva, né? Querida igreja, povo bom, povo abençoado, que eu tive o privilégio de passar e pregar alguns anos atrás, né? E realmente uma igreja que ficou também no nosso coração. Que Deus abençoe cada irmãozinho aí de Marialva, abençoe o pastor Isnar, sua família, e vocês estão com um grande pastor aí, o pastor Isnar, gente finíssima, gente boa, gente da melhor qualidade, e eu agradeço a Deus pela vida
do pastor Isnar e de todos os irmãos aí de liderança. Fiquem firmes, não fiquem preocupados se vão voltar para o templo ou não. Não fique com essa preocupação, ansiedade. Tranquilo. Continue fazendo a obra de Deus no meio de tudo isso, da forma como tem que ser feita, sem precipitação, porque Deus é um Deus que usa a nossa vida de diversas maneiras e tem usado, né, nesse tempo de situação difícil. Que Deus te abençoe, fica firme aí na paz do Senhor Jesus. E deixa eu orar contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço pela vida dos irmãos de Marial, pela vida do pastor Isnar, sua família, e por todos os irmãos dessa igreja que agora se conectaram e aqueles que vão se conectar depois e ver essa mensagem. Deus, que eles possam realmente olhar para os céus abertos e crer que o Senhor Jesus está com eles em todo momento, em todo tempo, ainda nos momentos mais difíceis, e que eles possam continuar tendo ousadia de fé, coragem, tranquilidade, segurança em Ti, certeza da eternidade, e pregar o Teu Evangelho, o verdadeiro, genuíno Evangelho, no meio de toda a situação. Abençoa cada um, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado ao pastor Isnar e todos os irmãos aí da igreja. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Grande abraço. Tamo junto.